Boa noite, boa noite. Mais um Hara Talks. Para você do YouTube, eu falo agora principalmente para vocês, né? Porque nossas lives estão tendo um bom acesso no YouTube. Enfim, é importante falar com todo mundo. Boa noite, Gabriel, Vitor, George, Tati. O cabelo tá meio feio, velho. E aí, chefe, como vai? Bom, Certo? Rara. Como vai você? Tranquilo. Olha, tive Tá bom. um monte de problema técnico hoje aqui, viu? Mas Então, conseguiu resolver tudo a tempo? acho que consegui, tá tudo certinho aqui, eu acho. A imagem tá boa, tá tranquila. E Tá aí? bom. Terceira live do Não. dia? Pois é, hoje foi o dia muito Opa. hoje com Hoje você, com o eu... Pedro, com você. E ainda teve o curso do Livres lá que a gente dá para os Oi. associados. E hoje foi o meu dia de dar. Hoje é o meu dia da aula, né? Na verdade, a gente está numa fase introdutória. E calhou de ser tudo no mesmo dia, mas é bom manter a cabeça funcionando nesses tempos de quarentena. Verdade, verdade. George tá perguntando aqui se eu tô de mal com o barbeiro. Aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Como você tá resolvendo essa barba, bicho? Porque tenho uma barba menor do que a sua. E eu tô aqui desesperado. Eu não tô resolvendo, né? Olha que a minha barba, apesar de ser normalmente maior do que a sua, eu sempre cuido bastante. Eu tenho que ir no barbeiro cuidar, porque é grande e tal. Assim, só que nos últimos, eu acho que essa já é a minha quinta semana em casa, né? Então eu já tenho mais de 30 dias em casa e não tem como. Então não tem como tratar. O máximo que eu posso fazer é cortar aqui quando o bigode começa a Eu acho entrar que é na o que eu vou boca. fazer. Eu acho que é o que eu É, vou mas fazer. fora isso, não tem o que fazer. Você tem que esperar e né, ver o que vai acontecer, mas eu não posso. É muito cabelo aqui, então eu não posso sair cortando, porque eu não sei como é que faz. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é aguardar, e como todo mundo está aguardando. Verdade, Pelo menos a cabeça eu resolvo sozinho, numa boa. é verdade, verdade. Tem problemas mais complexos, né? Tem problemas Exatamente, eu acho que a gente tem problemas mais complexos para resolver do que as barbas. As barbas vão até dando um charme aqui do, do isolamento social. Meu amigo, me tira uma dúvida, vamos esperar esperando as pessoas chegarem, mas vamos já conversando a respeito de nosso tema de hoje, né? Claro. As relações internacionais, elas têm passado por um processo de transição, de mutação com muita coisa da nossa vida, né? Vários aspectos de nossas vidas estão sendo, enfim, modificados nesse período. E as relações internacionais não foram diferentes, né? O Brasil sai de um polo, né, próximo, já do início do governo Bolsonaro, de proximidade com a África, com a China, agora, né, vive uma relação especialmente tensa em razão da base do Covid ter saído efetivamente da China, pelo menos é o que se especula, e aproximação com a Índia, proximidade com os Estados Unidos hoje, Mike Romeo, né, que é o Mike Pompeo, que é o secretário Rompeu. de Estado, isso aí, o secretário de Estado, fala de que vamos apoiar os brasileiros após os Estados Unidos dobrar a curva, né, ou seja, superar a parte deles na crise, e diante disso tudo, enfim, as relações internacionais passam por um processo de rediscussão. Eu queria que você apresentasse para a gente um pouco como é que está a situação hoje das relações entre os países, como é que está a relação da OMS com outros estados nacionais, como é que está a situação da Europa, né? Você que tem uma carreira acadêmica muito próxima da Europa, você que é mestre e doutorando pela Willy Brandt, né? Isso, isso. Como é que você Da vê isso? Alemanha. Bom, Rodrigo, eu acho que tem uma questão de longo prazo, da tendência de longo prazo, que nos trouxe a um cenário muito mais interconectado do que a gente estava há 10, 20, 30 anos. Nos últimos anos houve um desenvolvimento de
mais peso nos polos multilaterais, na ONU, na OMS, em organizações desse tipo, uma intensificação muito forte nas relações comerciais entre os países. A gente caminhou por muito tempo por uma tendência natural e global de interdependência entre os Estados nacionais. A globalização nada mais é do que isso. São as fronteiras dos Estados nacionais sendo substituídas por relações de várias formas e que os países se abrem gradativamente em intensidades diferentes para produtos, serviços, pessoas de outros países. Se por um lado isso não fez com que os Estados nacionais desaparecessem, fez com que a gente se tornasse bastante interdependente. Essa interdependência tem lados claramente positivos. A gente tem acesso a mais bens, serviços, produtos. A gente viaja com mais facilidade, a gente emigra com mais facilidade. Por outro lado, a gente se torna mais dependente de variações da política ou da economia de outros países, de acesso a alguns produtos e serviços de outros países, que trazem para a gente um cenário um pouco mais novo. É claro que não é nada novo para os diplomatas, mas eu acho que essa é a primeira vez que todo mundo tem contato com alguns aspectos relativamente novos da vida no século XXI. Uma coisa é você dizer para as pessoas que o preço da gasolina não depende exatamente do comércio nacional, do mercado nacional, mas sim do preço do petróleo no mercado internacional, coisas assim. É uma coisa muito vaga. Outra coisa é você dizer, olha, a crise na Rússia afetou o mercado financeiro no país. Outra coisa é você dizer, olha, alguém pegou um vírus na China e esse vírus se proliferou rapidamente na China, levou a pessoas na Itália e alguém na Itália levou para outras partes na Europa, alguém chegou no Brasil e agora, isso num intervalo de talvez um mês, a gente tenha tido a evolução da doença de uma forma rápida que nos levou necessariamente a refletir sobre qual é o papel dos Estados nacionais nesse ponto de defesa, né? Antes a gente pensava no papel de defesa dos Estados comerciais, mas de uma forma comercial ou de uma forma militar. E agora a gente está pensando em uma forma de prevenção, de forma de saúde pública. É um tema que eu acho que será desenvolvido nos próximos anos. A gente pode, no decorrer da conversa, falar dos diferentes aspectos dele, mas eu acho que serviu para trazer a nossa conversa, para um cenário de mais ciência do quanto nós estamos relacionados, de uma forma não de estados nacionais entre si, só por isso, mas sim de pessoas. Temos muitas pessoas viajando o mundo inteiro o tempo todo, e como os problemas locais podem se transformar em problemas globais num espaço muito curto de tempo. Sim, verdade. E como é que você enxerga nesse cenário pós-pandemia a posição da China? Eu já estou vendo, eu não sei se você tem acompanhado, mas é porque a China ela está... Boa noite, todo mundo está chegando. Edson, meu amigo. Não sei se você está acompanhando, mas existe um movimento internacional, na verdade, por parte de vários estados nacionais, naturalmente, de repreensão e de sanção econômica à China em relação em diversas frentes. Seja em razão do próprio Covid, como em razão dessa percepção que você trouxe, né, de que, na verdade, nós todos estamos muito dependentes, né, da indústria chinesa, da produção chinesa, né, da produção americana, mas especificamente a chinesa. A gente vê uma série de ações aí, por exemplo, no sentido de reter a compra de empresas por parte de conglomerados chineses e outras frentes. Como é que você está enxergando esse processo aí? Rodrigo, eu sou bastante cético em relação a ameaças de repreensão à China, principalmente ameaças comerciais. Eu não vou dizer que são impossíveis,
mas é importante que a gente tenha em mente que a China é um grande parceiro comercial de quase todos os países do mundo. A China é o maior parceiro comercial brasileiro nesse momento. É um lugar para onde escoa boa parte da nossa produção do agronegócio, por exemplo, da pecuária. A gente, falando do mundo, é importante a gente ser cético, porque geralmente sanções econômicas costumam ser aplicadas a países com dos quais os países que impõem as sanções são pouco dependentes. Eu não imagino a Alemanha impondo sanções sobre a China. A China é um grande mercado consumidor dos produtos de exportação alemães, por exemplo. Eu não vejo o Brasil entrando nessa furada. Se o Brasil, claro, retiver algum ponto de racionalidade na sua política externa, eu não vejo o Brasil entrando nessa baita enrascada que seria aplicar sanções econômicas ao seu maior parceiro comercial. Pelo contrário, o Brasil hoje se coloca numa posição muito mais defensiva de se defender contra possíveis retaliações vindas da China em relação ao Brasil, dado as posições do presidente, do filho do presidente da República e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, Eduardo Bolsonaro, do próprio chanceler brasileiro, que depois referendou as posições de Bolsonaro. Então, eu não vejo nada vindo daí em relação ao Brasil ou mesmo de outros países do mundo. No entanto, eu acho que é um bom pé ali para a gente entrar na discussão do chamado soft power, né? Uma força que venha de sanções comerciais por si ou sanções contra um país por si, mas questões de soft power seriam questões de reputação, de posicionamento de certos países no cenário internacional. E aí sim eu acredito um pouco mais na pressão da comunidade internacional contra a China em alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto de certos cuidados na regulamentação ou na proteção da saúde pública da China, de lugares públicos, de vigilância sanitária, como a gente tem aqui no Brasil. Há a necessidade de que a China melhore a sua capacidade de controle de questões como essas. A emergência de um vírus advindo de um morcego consumido no mercado municipal chinês não é uma surpresa, não é uma coisa que apareceu do nada. Há estudos científicos de 15 anos atrás apontando para isso como se fosse uma bomba relógio, uma coisa que estivesse perto de explodir. Então, talvez a pressão internacional nessa questão de trazer o foco para coisas que a China tenha sido negligente, na própria comunicação do vírus na China, na própria divulgação da ideia ou do risco que corriam todas as pessoas por causa do vírus por lá, inclusive nas diversas restrições à imprensa e aos jornalistas impostas pelo governo chinês, a gente possa, ou sim, obter resultados. Eu não acredito em nada comercial, mas sim uma coisa mais de soft power, uma coisa mais de chamar atenção para certas áreas em que a China e o Partido Comunista Chinês foram, obviamente, negligentes. Mas você não acha que é possível haver, nem do ponto de vista gradual, por exemplo, retaliações em relação a algumas empresas, retenção específica em relação à compra de determinadas empresas nacionais por parte da China? Essa é a pergunta de Edson aqui, no sentido de os países deixarem, ainda que gradualmente, de se tornarem tão dependentes assim do mercado chinês. Será que não existe uma posição que ainda seja, ainda que gradual, ainda que lenta, possa caminhar para esse caminho, para essa não, aí sim. Eu acho que haverá uma tendência. De novo, assim, a gente não trabalha no campo da vidência. Então, é possível que as coisas tomem outros rumos, as coisas mudam diariamente nesse momento. Então, mas é importante dizer que
eu tenho a impressão que haverá uma tendência à diminuição dos fluxos que ficaram normalizados com a globalização. A gente possivelmente lidará nos próximos anos com mais foco nos estados nacionais, no incentivo ao mercado interno, na diminuição de dependência, principalmente para produtos considerados essenciais, vindos de outros países. Eu acho que são algumas lições, sim. E aí eu concordo com a visão contida na pergunta. Olha, a gente tem a epidemia trouxe para a gente um recado de cautela, trouxe para a gente um recado de, olha, talvez em a dependência de alguns estados nacionais não seja tão benéfica, ou talvez os fluxos de bens, serviços não estejam tão abertos quanto a gente achava que estavam. Em questão de emergência, talvez esse país vá cortar as exportações de determinado produto. Então, vale a pena a gente continuar sendo dependente? Será que não vale que a gente prover incentivos para termos determinadas indústrias A e B aqui no nosso território para evitar que uma futura repetição de quadro de pandemia nos leve a sentir falta novamente desse tipo de produto? Então, acho que haverá sim. Eu acho que haverá uma tendência, isso aí para quem é liberal, para quem acredita nos benefícios que a globalização traz para a vida de brasileiros comuns, é muito ruim. Mas eu acho que é necessário que a gente seja realista. E a realidade, me parece, que nos levará a um quadro menos liberal, menos aberto do que a gente vivia há 6 meses atrás. Me parece que nós caminharemos para um quadro de muito mais discurso sobre indústrias estratégicas, e aí nesse discurso entra todo tipo de coisa, né? Entra desde de pensarmos, olha, então é provável que a gente precise de mais fábricas de máscaras de proteção no Brasil, porque a gente não pode depender da China, até a discussão do que é recurso estratégico ou não, e aí a gente pode ter certeza que as pessoas que são contrárias às privatizações vão tentar argumentar que tudo é questão de Estado, que tudo é estratégico, então desde carros a fornecimento de esgoto, a máscaras de proteção, tudo isso vai ser considerado estratégico e vão tentar colocar o Estado em todas essas áreas, e isso também de forma bastante razoável vai ter uma produção de pensamentos a mais à direita, de proteção do território nacional, de ceticismo em relação a estrangeiros. Tudo isso tende a aumentar no período pós-pandemia. Eu acho que a gente tem que estar preparado para esse debate. É um debate que ocorrerá, é um debate que os aproveitadores de sempre, indústrias que não produzem, indústrias que não são competitivas, indústrias que dependem da ajuda do governo para sobreviver, vão estar muito bem posicionadas, argumentando que vendem produtos estratégicos, e a gente tem que estar preparado para debater essas questões também. E eu acho que nesse ponto aí, eu acho que cabe uma reflexão profunda mesmo. Porque, veja, faz sentido você, por exemplo, estimular a indústria de máscaras quando existe no Brasil, por exemplo, uma situação em que a nossa necessidade ela é adequada na realidade normal. Então imagine uma pandemia, de quanto tempo aparece uma pandemia? Né? Será que cabe ao Estado fazer essa alocação de riqueza? Eu acho que é bom a gente tentar fazer esse debate, porque de fato eu tenho certeza que nesse momento Ciro Gomes deve estar em regozijo, porque ele sabe, né, que esse debate vai invariavelmente aparecer, e que aquele discurso dele de que precisamos garantir a indústria nacional e blá, 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 ele tende a ter uma ressonância alta, né? Exato, até porque a gente, nesse tipo de debate, a gente está sempre comparando um mundo perfeito contra um mundo que a gente vê, né? Um mundo de verdade. Então, enquanto pessoas de mais razão, pessoas mais racionais vão argumentar
em relação ao quadro que a gente vê, olha, se a gente tivesse feito uma melhor distribuição das máscaras, se a gente tivesse informado melhor a população de quem exatamente exige, né, em virtude da sua atividade profissional, em virtude da necessidade de sair de casa, exige o uso da máscara, se a gente tivesse informado as pessoas do quão fácil é produzir máscaras de tecido, por exemplo, a gente teria conseguido dar vazão à demanda. Mas, no final das contas, a gente vai estar defendendo, fazendo esse argumento contra pessoas que dirão, olha, se a gente tivesse uma fábrica de máscara em cada cidade, a gente teria produzido bilhões de máscaras. Ok, né? A gente teria, de fato, produzido bilhões de máscaras, mas será que é necessária a produção de bilhões de máscaras? O que a gente tem é mas se a gente dá informação, se a gente dá um pouquinho de tempo, e se a gente não mata os incentivos, o mercado privado, em quase todas as situações, consegue se adequar. A gente pode falar da produção de álcool em gel, que triplicou em questão de dias, e hoje a gente está produzindo muito mais do que a gente conseguia produzir, porque fábricas que produziam cerveja, né, produtos industriais, produtos de limpeza industrial, produtos análogos ao álcool em gel estão adaptando a sua produção, né, reagindo a incentivos, estão adaptando a sua produção para produzir mais álcool em gel. A própria produção de máscaras subiu bastante, a produção de respiradores subiu bastante, sem precisar de controle de preços, sem precisar de estatização de fábricas, tudo baseado na informação. Então, eu acho que a nossa defesa do coronavírus teria sido muito mais eficiente se a gente tivesse uma voz mais clara vinda, por exemplo, do governo federal. Se o presidente Bolsonaro tivesse ido à rede de rádio e TV, dado instruções às pessoas, informações mais claras. Ao invés de ficar brigando com a imprensa e brigando com todo mundo, ele podia ter trazido mais informações. É claro que uma pandemia, como você diz, não acontece sempre, não acontece todos os anos, acontece uma vez a cada 100 anos. É claro que quando uma emergência dessas acontece, a gente precisa ter capacidade estatal para reagir. O Estado tem um papel de difusão de informação, de coordenação dos esforços médicos, que é importante. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de certas medidas que garantem ao Estado poder de reação. Por exemplo, parar de gastar dinheiro do Estado com coisas doidas. E eu acho que é uma lição que a gente tem que levar para o momento pós-pandemia. É essa responsabilidade. O dinheiro que a gente economiza na vida normal, e isso se aplica ao Estado como para qualquer um de nós, o dinheiro que a gente economiza nos tempos bons, de vacas gordas, vai ser o dinheiro que vai nos proteger quando os tempos difíceis, os tempos de emergência chegarem. Então, é importante a gente levar esse raciocínio para o pós-corona, quando a gente terá, certamente, políticos como Ciro Gomes e a Fiesp, que é aqui do lado, muito ativa nessa frente. Perfeito. E Edson faz a seguinte pergunta: a China vem utilizando seu poder de relações econômicas para coibir a proliferação de informações que vão contra os interesses chineses. E aqui eu dou adiciono uma questão. Eu não sei se você deu uma olhada, mas se você viu, mas tem um tweet de Rodrigo da Silva, que é um dos caras que, enfim, mais escrevem coisas sensatas nesse país. Tem muita gente que escreve coisas sensatas, mas ele é um dos que mais escreve coisas sensatas nesse país, sobretudo no nosso campo liberal, democrático. Ele fez um tweet sobre o número de vezes que a China alega a agressão aos sentimentos do povo chinês para aplicar alguma sanção comercial ou para rebater algum tipo de crítica por parte de jornalistas, de outros governos, de empresas, dos mais diferentes entidades. Porque, de fato, a China utiliza esse argumento, né, que, na verdade, mascaram a chantagem aí econômica, de demanda, como fez agora recentemente. A China acabou o embaixador chinês, ele acabou de fazer um tweet, se não me engano, no início da semana passada, falando de que iria começar a comprar mais produtos da América, né, dos Estados Unidos. O objetivo disso é muito claro. Ele tenta, fazer uma ameaça do setor produtivo, que é um dos sustentáculos do governo federal. Uhum. Então, esses sentimentos do povo chinês é algo que é uma referência extremamente forte da diplomacia chinesa, né, que é justamente aquela questão também que se tem muito em Cuba, de agressão dos interesses do povo cubano, né, de tentar utilizar do imperialismo
ou do colonialismo para tentar aí fazer agressões aos países. E Edson também fez uma pergunta em relação a Peter Drucker, mas eu queria continuar a nossa conversa. E você acha, nesse cenário, que alguma coisa daquilo que Olavo sempre falou, e ele realmente é um tema, né, que é da vida dele, digamos assim, faz sentido, né, aquele discurso dele em torno da necessidade de se proteger as fronteiras nacionais, a discussão contra a globalização, na verdade, contra o globalismo. Como é que você verifica esse discurso dele? Será que o Olavo tem razão nesse ponto? Bom, primeiro, os escritos do Rodrigo são muito, muito bons. Eu gosto muito do Rodrigo. É um cara que, além de ser muito bom escritor, é um cara que escreve muito bem, tem ideias muito boas. É um cara que é muito legal, é muito gente boa. Eu gosto bastante do Rodrigo. E realmente ele escreveu no Twitter, talvez, a melhor coisa que eu tenha visto sobre comentário político em relação à Covid-19. Eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo, conseguir ver esses dois pontos, né? Ver que tentar chantagear a China economicamente, de um lado do Brasil, é fútil, é desperdício de tempo, me parece tentar fazer populismo. A gente sabe que o Brasil está caminhando para uma crise econômica, segundo alguns dados, como jamais vista. A previsão do Banco Mundial é de retração do PIB de 5%. Em nenhum outro momento do século XX, que foi muito complicado economicamente para o Brasil, a gente viu nada parecido. Não foi no crash da Bolsa de 28, não foi na hiperinflação, não foi no plano Collor, não foi no governo da Dilma. A gente nunca teve nada parecido com menos 5%, que é a previsão do Banco Mundial. As expectativas do governo Bolsonaro, olha, que é cheio de pessoas super otimistas, fazendo previsões super otimistas sobre o PIB, dizem que trabalham com uma possibilidade de menos 4 no PIB. Então, a gente precisa tomar cuidado. Isso, claro, não nos impede de reconhecer a realidade. A China sempre foi, há 60 anos, 70 anos, um Estado ditatorial. A China não é um Estado aberto, democrático, nunca foi, não foi em nenhum momento do século XX um Estado aberto. Então, a gente precisa reconhecer que a China tem um governo comunista, a China tem um governo ditatorial, a China confina muçulmanos em uma determinada região há meses, e instalam dezenas de câmeras para monitorar a população. É um campo de concentração de dimensões gigantescas, porque os muçulmanos resistem à unificação cultural que o Partido Comunista deseja realizar na China. Essas duas coisas não são ou uma coisa ou outra. Eu acho que dá para a gente ser cético sobre a possibilidade de implementação de restrições econômicas à China, e dá para a gente reconhecer ao mesmo tempo que é governada por um regime nefasto, por um partido nefasto, como são outros países, como são outros regimes. A política internacional, as relações internacionais não são feitas basicamente ou baseadas ou puramente sobre questões morais, né? A gente não rompe relações com estados nacionais por questões de convicção. A gente não rompe relações com a Rússia, com a Arábia Saudita, com a Venezuela, foi uma coisa mais recente, a gente tem jogado um pouco mais duro. Nem os Estados Unidos e Venezuela rompem relações, eles continuam a ter relações comerciais. O chavismo jamais deixou de vender petróleo para os Estados Unidos. Então, a gente consegue fazer as duas coisas. A gente precisa ser capaz de fazer as duas coisas, de condenar um regime assassino e entender que hoje a gente caminhou para um sistema de interdependência, que nesse sistema a China é um player super importante. Sobre o globalismo, o Olavo de Carvalho, eu acho que o Olavo de Carvalho tem tanta razão quanto em relação a isso, quanto tem em quase os outros temas em que ele se aventura a comentar, que é quase zero. Olavo de Carvalho é um argumentador freestyle. Ele vai falando sobre inúmeros temas, quase todos sobre os quais ele tem muito pouco conhecimento de fato, baseado no que ele está achando naquele momento. Eu já vi Olavo de Carvalho fazer diversas afirmações. Eu acompanho o Olavo de Carvalho há quase 20 anos.
Olavo de Carvalho morava em Petrópolis, cidade de onde eu venho, onde eu nasci, e morou por alguns anos por lá. Olavo escrevia em veículos de mídia super importantes, escreveu no Jornal do Brasil, escreveu no Globo, na revista Época, tinha abertura em diversos veículos da mídia mainstream do Brasil, da grande mídia brasileira, e perdeu esse espaço porque foi ficando gradativamente maluco, gradativamente desequilibrado, e claro, ninguém é obrigado a dar espaço para alguém que está perdendo a razão. Olavo de Carvalho fez inúmeras previsões não realizadas, como qualquer vidente faz, Nostradamus, Mãe de Ná. O problema é que a gente só se lembra da vidência que, por algum acaso, acabou se realizando. Então, ele tem tanta razão no que ele fala sobre globalismo como ele tinha em 2002, 2003, que ele jurava que a gente estava caminhando para uma União Soviética sul-americana. Porque, claro, a gente tinha partidos de esquerda, de centro-esquerda, sendo eleitos democraticamente pelo voto em diversos países da América do Sul, e ele acreditou que isso inevitavelmente nos levaria a uma União Soviética latino-americana. Porque ele é um cara cego, é um cara limitado, que só consegue ver aquele momento. Vamos pensar o que aconteceu nos últimos 20 anos na América Latina. Bom, a esquerda tinha ganhado no Chile, perdeu, no Uruguai perdeu, no Brasil perdeu, na Colômbia perdeu. Olha, a esquerda ganhou o poder, depois perdeu, depois ganhou, depois perdeu. Bem, a vida continuou. O problema de quem quer ser vidente é acreditar que tem um poder acima dos demais e que a história não importa. Na verdade, está errado. É interessante pensar num cara que fala mal dos estrangeiros, da migração, do globalismo, da troca de informações, sendo um cara que literalmente vive num país estrangeiro, é um estrangeiro, é um migrante e que ganha seu pão através da internet, através de bens que a globalização nos permite. Não só ele é capaz de transmitir suas aulas pela internet, mas recebe sua remuneração através de meios de pagamento que são implementados através de mecanismos multilaterais, de acordos, enfim, é um freestyle, um sorteio de ideias com muito pouco embasamento, que ele sorteia e vai oferecendo às pessoas que inocentemente acreditam que aquele homem cheio de livros e que com um conhecimento muito bom em algumas áreas, isso é óbvio, seja capaz de ter conhecimento sobre todas as áreas. Não é verdade, ele não tem nenhum poder de prever coisas, ele é um cara muito desastrado. Basta ver nos últimos meses, desde que começou o governo Bolsonaro, ele não sabe se ele diz se ele é parceiro do governo ou se ele nunca teve nada a ver com o governo, se ele indica ministros ou se ele nunca tem nada a ver com os ministros. O Olavo de Carvalho pensa em si mesmo o tempo todo, na sua própria reputação, porque é a forma que ele tem para ganhar dinheiro. Ele se gaba de indicar ministro Vélez, depois o ministro Vélez não tinha nada a ver com ele. Se gaba de indicar seus alunos para determinado ministério, depois os alunos não têm nada a ver com eles. Então, ele pensa em si mesmo, e a gente faz muito bem quando a gente isola um doido radical falastrão no canto que cabe aos doidos radicais falastrões, no cantinho específico do debate público. Poxa, eu não sabia que o Olavo mexia tanto com você, viu, Magno? É um doido que, se você acompanha a história dele por mais tempo, você consegue ver como ele é errático e como ele consegue explorar pessoas, a inocência das pessoas, a boa vontade das pessoas através da esperteza. Ele é um cara muito esperto e que, como um político, ele não tem muitos princípios, né? Ele pode defender qualquer coisa. Deixa eu lembrar de um episódio... Eu percebi esse ponto dele. Eu queria até fazer um comentário, mas continue, só para... Só dar um episódio. Olavo sempre foi bastante entusiasta das Forças Armadas e da participação das Forças Armadas na vida pública brasileira. Em 2011... quando o STF votou por unanimidade, 11-0, para reconhecer a união civil entre casais homoafetivos, Olavo de Carvalho defendeu no seu programa, ele tinha um programa, um podcast, que o Exército deveria
True Outspeak. Ele tinha era um videocast, né? Era um precursor das lives. Ele defendeu que o exército deveria invadir o STF e prender todos os 11 ministros. Ele previa, na ocasião, que o Brasil se tornaria Sodoma e Gomorra, que as famílias se despedaçariam, porque casais homoafetivos teriam suas relações reconhecidas como um casamento. Bem, 9 anos depois, a sociedade brasileira continua aí, tá tudo bem, não aconteceu nada. Desde então, ele continuou dando diversos incentivos ou diversas pistas de que apreciaria a intervenção do Exército na política brasileira, seja no Congresso Nacional, seja no Judiciário, seja no Executivo. Inclusive, oferecendo a membros do Exército acesso gratuito aos seus cursos. Desde de determinado momento, quando o Exército de fato passou a ter um pouco mais de influência sobre a vida política, reconhecida desde o governo Bolsonaro, ao perceber que os generais, o comando do Exército, não segue suas instruções, ele já não tem nada a ver com o Exército. Chamou de frouxo, chamou de burro, chamou de desastrados, disse que as Forças Armadas não eram confiáveis. O mesmo que ele diz sobre o governo de vez em quando, né? Diz que era burrice você eleger um governo de direita antes de ter a direita como dominante no cenário cultural. Enfim, ele vai jogando em várias situações para que ele, pessoalmente, jamais se queime. É uma forma de eu mostrar que ele só pensa nele mesmo, na sua narrativa, de forma a iludir os seus seguidores, os seus alunos, e é uma pessoa muito pouco honesta com quem segue o que ele escreve, com o que ele fala. Eu conheci o Olavo em 2008. Tinha um fórum enorme que englobava um monte de gente, desde Kim Kataguiri até... me lembro que Rodrigo Constantino e o próprio Olavo também participava desse grupo, que era o Sou Direito e Daí, do Orkut. Não sei se você acompanhou isso. Mas, enfim, e ele fazia publicações, sempre teve, né, aquele site Mídia Sem Máscara, e Sim. ele tinha algumas críticas, sobretudo de autores, de resenhas, né, de autores que, poxa, eu achava aquilo sensacional. Foi por ele que eu conheci um cara que foi professor da Universidade Federal da Bahia, Romeno Galef, que é um dos caras mais, eu ia falar fodas, né? Mas vamos falar fodas, em estética no Brasil, e é um dos precursores no mundo, e ele foi professor da UFBA. E, enfim, ele deu muito espaço para muita gente, e realmente naquela época eu tinha uma admiração intelectual muito grande para o Olavo. E aí passou os anos, e sobretudo quando começou a ter o Facebook, e aí ele percebeu ali que a capacidade dele de influência, a fala dele conseguiria ser reproduzida, e ele se transformou, ele parece que, não sei, retrocedeu, né, dentro do ponto de vista de ser um intelectual, de ser uma pessoa que faz revisões, faz textos, revive grandes cânones da literatura, sim, das artes esquecidos, e ele passou a se tornar um comentarista político. E dos mais contraditórios. Esse ponto aí que você trouxe é porque tem vários. Ele, há pouquíssimo tempo, né, ele fez um discurso e continua fazendo um discurso de que é preciso ter algum tipo de basta na sociedade. Ele fala de forma, obviamente, cifrada. Ele não vai dizer que vai ter uma intervenção militar. Então, o que ele fala? Ele fala de forma cifrada. Ele diz, por exemplo, que é preciso que o povo reaja em relação às instituições. Que as instituições, do jeito que existem hoje, do jeito que são construídas na arquitetura constitucional, elas não cabem mais, não servem ao povo, servem à ionocracia. Ele que é um inventor, né, de apelidos. Ele, nesse ponto, ele de fato é ele tem muita razão. Ele faz um discurso muito bom nessa área assim, de satirizar seus adversários. Enfim, mas o que me parece é que ele vem passando por um processo também, que eu acho que pelo que eu tenho acompanhado, né? Ele me bloqueou recentemente. A gente conversava no Facebook, porque, como eu disse, se em 2011, quando eu entrei e ele entrou também, foi mais ou menos naquela época, tinha quantas pessoas? 500 pessoas. Eram 1000 pessoas a audiência cativa dele. Então a conversa era muito fácil. E aí, ele me bloqueou recentemente, mas pelo que eu tenho acompanhado, ele tem, na verdade, tido um processo de perda de seguidores. Porque ele tem rachado, e ele tem sido uma das vozes, né, dentro daquilo que Felipe Moura Brasil apresentou como gabinete do ódio. Ele faz aquele serviço sujo, né, de desestabilização externa. Porque ao invés de Carlos falar alguma coisa, sendo o filho do presidente, quem fala é ele. E aí ele fala de Santos Cruz, ele fala de
esqueci agora o apelido de Bebiano, ele fala de punheta, por exemplo, agora a expressão que ele trouxe de mandeta punheta. Enfim, então ele me parece que está indo muito nessa linha. Mas para a gente não fugir muito e o Olavo de Carvalho acabar não tomando todo o espaço da live, que ainda falta menos de 15 minutos para finalizar e a gente só falou de Olavo. Só falou de Olavo. Pois é, mas como é que você vê a União Europeia nesse cenário? A União Europeia vem tomando algumas atitudes que contrariam, né, o pacto original de fronteiras abertas, de liberdade de ir e vir, de liberdade de mercadoria. Tem feito algumas atitudes, né, pouco civilizadas, né, dentro do próprio direito internacional, dentro das nossas convicções liberais. Né? Claro. Recentemente, se não me engano, foi a Itália recebendo, né, passando por lá, um avião da China levando insumos médicos, EPI, para Espanha. Ela confiscou o material em avião, ou seja, algo que é impensável. Mas como é que você vê? Você acha que vai passar por uma crise? Eu tô sentindo, o meu sentimento de uma pessoa que apenas analisa de maneira não profissional e somente naquelas referências mesmo escritas por vocês, né, especialistas, é de que vai passar por um processo muito complicado, né, a União Europeia, no sentido de integração dos povos e seu projeto original. Como é que você vê isso? Me parece que a União Europeia não passará imune a esse fortalecimento da identidade nacional, das fronteiras nacionais, da importância estratégica do mercado interno, do desejo de insular os Estados nacionais de estrangeiros que possam trazer contaminações, que possam trazer produtos, que possam trazer ameaças para os Estados nacionais. Eu acho que a União Europeia, por mais que a União Europeia seja um conjunto de países mais bem integrados do que outros, por exemplo, sei lá, do que o Mercosul, por mais que existam mecanismos institucionais ali que garantam a abertura, garantam a interdependência entre os Estados nacionais, não me parece que a União Europeia vai passar imune, pelo menos nos próximos meses, talvez anos. Me parece que haverá um fortalecimento ali também desse tipo de ameaça. Talvez no primeiro momento seja da União Europeia para fora, né, com o fortalecimento de mecanismos sanitários, de inspeção de carga e de pessoas vindas de outros países. E aí, no momento de emergência, isso a gente poderá ver, como a gente já está vendo, entre os próprios países membros do bloco europeu, que você tem fechamento de fronteira, você tem controle do que vem e vai, você tem confiscos. Confisco é um problema que a gente está vendo em outros países e está vendo no Brasil também, de várias formas, confisco em fábricas, confiscos em comércios, né? Você vai, tem guarda municipal, você tem PM indo aos comércios e confiscando material cirúrgico, por exemplo, confiscando máscaras de proteção. É uma coisa que a gente deve ver na Europa também. A gente vê já... Faz só um PS. Semana passada, a gente recebeu aqui nesse mesmo horário, inclusive, Rodrigo Saraiva Marinho, né, que contou pra gente um tipo de requisição administrativa que foi excepcional. Os meus colegas aqui do direito que estejam acompanhando, os seus colegas do direito, eles vão saber que a requisição administrativa ela tem alguns limites. E o que foi instalado, por exemplo, o que foi aplicado na cidade de Sobral, lá no Ceará, foi de requisitar uma fábrica para o Estado, assumindo a fábrica, produzir aquilo que ele quer que produza. Então o que ele fez? Ele assumiu uma fábrica de lingerie, acreditem, assumiu uma fábrica de lingerie e depois botaram para produzir, assumiram o controle operacional da fábrica e colocaram para produzir máscara. Então imagine que a situação está muito complicada mesmo. E aí, pois é, e há casos em Pernambuco da polícia parar na frente da farmácia e confiscar máscaras, confiscar o que quisessem. Há diversos casos, há um caso em São Paulo de confisco de bens em fábricas. Enfim, há diversos exemplos desse tipo, não são moralmente aceitáveis, roubo é roubo, e não são nem a única alternativa, né? A gente tem em outros países o Estado pode assumir um compromisso de comprar, né? O Estado poderia ter chegado à fábrica de lingerie e dito, olha, se vocês produzirem máscaras, a gente compra. Quantas? Todas.
Então, todas as máscaras que vocês fabricarem, a gente vai comprar. Beleza, você dá um incentivo pro cara, se ele quiser, fabricar máscara. Chega na outra fábrica de lingerie e dá o mesmo incentivo. Vai dar incentivo, incentivos e conversas são sempre melhores do que roubo. Então, o Estado deveria aprender essa lição. O negócio é que, quando a gente fala em política, nenhum Estado é civilizado bastante, nenhum político é civilizado bastante para, num momento de crise, evitar aquela vozinha do populismo, né? Aquela vozinha de usar força. É o grande problema da gente dar poder ao Estado. Uma vez que você dá o poder, colocar aquele gênio de novo na garrafa, na lâmpada é difícil, né? Você não consegue limitar o poder que você já deu. Geralmente há uma tentação muito grande de, quando a gente elege um político que a gente gosta, de dar muito poder a ele. A gente quer que ele tenha muito poder para colocar em prática as propostas que ele vê como sendo necessárias. É uma tentação que todo mundo tem, né? A gente provavelmente gostaria que o Ministério da Economia tivesse muito mais poder para fazer todas as reformas imediatamente e bola para frente, fazer com que a recuperação econômica seja mais fácil. Mas a gente não pode esquecer que o poder que a gente dá para o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o mesmo poder que a gente vai ter que dar depois para o ministro da Economia, Guido Mantega, o ministro da Economia do PSOL, sei lá. Então, o poder que a gente dá ao Estado não volta. Então, a gente precisa entender que, mesmo em estados institucionalmente mais fortes, como os estados europeus, a Alemanha, a França, a Espanha, mais fortes que o Brasil, a gente precisa continuar a ser cético em relação à posição dos estados, em relação aos seus poderes, mesmo que seja com as melhores das intenções, mesmo que eles estejam fazendo os confiscos com as melhores das intenções, a gente precisa ter limite do poder do Estado, porque senão a gente vai ter esse poder sendo usado para coisas muito mais maléficas do que a produção de máscaras. E bem, o poder foi concedido, agora é muito mais difícil fazer com que ele seja revogado. Como é que você, aproveitando para manter na Europa, e como é que você vê o recrudescimento ou não, qual a sua opinião, em relação aos movimentos de extrema-direita, eu chamo de populismo de direita? Como é que você vê esse movimento? Eu vi que Viktor Orbán, ele praticamente instaurou a ditadura, né? Ele oficializou a ditadura na Hungria. Mas como é que você vê Marine Le Pen nesse processo? Como é que você vê a Liga do Norte na Itália? Você, dentro de um olhar assim, né, obviamente panorâmico, como é que você enxerga o crescimento de movimentos que justamente sejam contra imigrantes, contra a globalização e outras pautas, né, semelhantes a essas? Eu acho que, para quem acompanha um pouco política vindo dos anos 90, dos anos 2000 para cá, a forma como de nomear esses movimentos é populismo de direita mesmo, né? A gente, se você olhar os aspectos econômicos, é uma reprodução do que a esquerda sempre criticou na globalização. Os empregos bons, que eles chamam, indo para outros países, e eles ficando só com os empregos ruins, dos imigrantes chegando para competir com os trabalhadores locais, com os trabalhadores nativos, a fragilização da cultura local em favor de uma cultura mundial, de uma cultura sem identidade, da americanização. Olha, isso não tem muita diferença do que a gente escutava da esquerda há uns anos atrás, o que a gente escuta da esquerda em determinados momentos. E não é coincidência que, em vários países, a força da extrema-direita é encontrada em locais tradicionalmente dominados pela política da extrema-esquerda. Então, você tem extrema-esquerda e extrema-direita literalmente se sucedendo em determinadas áreas, porque são áreas mais suscetíveis a esse sentimento de insatisfação com a globalização, áreas que ficaram um pouco para trás no processo de globalização, que tiveram perdas econômicas razoáveis, áreas que não estavam acostumadas com um influxo considerável de imigrantes e que agora veem a sua população um pouco mais mestiça. Então, são áreas de reação à globalização. É claro que há elementos novos ali, são elementos de reação não mais apenas política, não mais apenas de demonstração de insatisfação, mas em vários casos também de ações violentas.
que é bastante diferente do que a gente via anteriormente. Antes a gente tinha passeatas e briga de manifestantes com a polícia. Hoje a gente tem passeatas, briga de manifestantes com a polícia e ameaças sobre indivíduos. É uma forma... A extrema-direita tem sido muito mais vocal na sua rejeição ao diferente, a indivíduos diferentes, com crenças religiosas diferentes, do que a esquerda jamais foi. Mas no campo econômico, sim, eles são bastante parecidos. Eu vivi na Alemanha entre 2010, 11 e 2018, ao final de 2018, e eu vi esse movimento crescer e tornar forma de uma forma muito pessoal. Assim. Eu morava na ex-Alemanha Oriental, localizações onde a extrema esquerda sempre foi muito forte, e de repente a ex-Alemanha Oriental é tomada por esse novo fenômeno, que é a extrema direita. E, de fato, nas mesmas regiões onde a extrema esquerda era forte, hoje temos a extrema direita muito forte. Na França é bem parecido. O Front National, o partido de Marine Le Pen, é muito forte em locais onde anteriormente o Partido Comunista era muito forte, que tinha uma tradição de esquerda muito forte. O mesmo na Inglaterra. O norte inglês, que é uma localização muito forte ali do working class, da classe trabalhadora, do pessoal trabalhando nas minas e tudo, é um lugar onde a extrema-direita britânica nasceu e cresceu. É claro que, dado o sistema eleitoral britânico, a possibilidade de dano eleitoral no parlamento da extrema-direita foi bastante contido, porque eles não conseguem eleger membros para o parlamento em Londres, mas em outros países onde tem a representação proporcional, como por exemplo na Alemanha, hoje a extrema-direita é o terceiro maior partido no parlamento. O Die Linke é o quarto maior partido e o AfD, a extrema-direita, é o terceiro maior partido. Realmente, a situação é gravíssima. Para finalizar, a gente já está chegando no nosso final. Eu queria lhe fazer alguma pergunta sobre Trump, mas eu acho que não vai ser possível. Se você puder falar um pouquinho de Trump, Rapidinho. Como é que você vê o cenário? Fale um pouquinho, porque logo depois eu queria perguntar sobre o Brasil, né? Para a gente encerrar nossa live. Eu acho que Trump é um nacionalista econômico, eu acho que ele é uma tragédia para os Estados Unidos. Ele pegou economicamente um cenário bastante favorável. Os Estados Unidos vinha com queda de desemprego e crescimento há algum tempo, desde os tempos do Obama. Ele pegou um cenário econômico favorável, mas ele é um nacionalista, ele não tem nada de apreciador do livre mercado, não tem nada de apreciador das liberdades individuais. Um dos primeiros atos foi suspender a entrada de qualquer pessoa que seja muçulmana, que venha de países muçulmanos. Então, é um retrocesso absurdo, assim, é uma coisa inacreditável que a gente tenha um cara como esse, anti-livre mercado, anti-liberdade individual, no comando dos Estados Unidos. E você acha que ele caminha para a reeleição? Eu acho que ele vai ter uma reeleição complicada. A eleição dele já foi difícil, ele perdeu no voto popular por mais de 3 milhões de votos, mas ganhou limpo na estratégia, sendo o maior no colégio eleitoral. Eu acho que ele vai ter mais dificuldade, porque na reeleição não dá mais para você ser contra tudo e contra todos. Você tem um histórico para defender, e eu imagino que ele terá dificuldade, apesar da economia estar indo muito bem. Eu acho que a reeleição será difícil, tão difícil, ou talvez até mais difícil, do que a sua primeira eleição. Sobre esse ponto, Magno, acho que eu discordo de você pelo seguinte: a aprovação dele nos estados ali dos swing states, né, que são os mais importantes estados, Michigan, Ohio, ele tem uma aprovação superior à média, e realmente os resultados econômicos dele, que eu concordo 100% com você, obtidos através de aumento de inflação, através de política protecionista e através de aumento da dívida pública, querendo ou não, geraram um crescimento rápido, né, aparente, digamos assim, dos empregos nessa região. Então, acho que, de fato, ele vai ter uma reeleição tranquila, apesar de fato, ele também, o Partido Democrata, naquela situação específica, ser mais liberal na área econômica e na área social do que o próprio Partido Republicano, pelo menos enquanto Trump. E eu devo dizer que eu sou péssimo de previsão eleitoral, eu perco todos os bolões, eu perco todas as apostas. A minha defesa
é que ele vai ter um histórico para defender e isso vai colocá-lo um pouco menos na posição de pedra e um pouco mais de posição de vidraça. Pronto, perfeito. Mas é isso mesmo. Deixa eu lhe fazer a última pergunta. Eu já lhe pedi para que você, se puder, fazer arrebatar mesmo. A pergunta e o Brasil nesse processo todo que a gente conversou aqui, na relação dele com a China, a relação dele com os Estados Unidos, essa nova relação com a Índia, essa situação de o governo Bolsonaro ele ter um posicionamento ideológico divergente, né, e graças a Deus nesse ponto, divergente do Partido Comunista Chinês, né, como é que isso vai se dar, como é que o Brasil está posicionado, está bem posicionado, está mal posicionado, qual a sua opinião? E já te deixo já agradecendo, porque qualquer coisa, se aparecer os 30 segundos, a gente vai ter que terminar a conversa rápido demais. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Assim, eu estou à disposição. A qualquer momento que você quiser me convidar de volta, eu volto com muito prazer. Eu vejo o Brasil hoje fazendo política externa de uma forma muito atabalhoada. Não me parece ter nenhuma estratégia por ali, mas está tendo um pouco de feeling. Assim, o presidente acha que a gente deve se aproximar dos Estados Unidos. Então a gente se aproxima dos Estados Unidos amanhã. A gente tem que bater na China. Então bate aí no Twitter. A gente precisa, sabe? Não parece haver estratégia. E aí depois a gente bate na China, depois o presidente fica tentando ligar para a China para pedir desculpa, e a gente fala que estamos super próximos dos Estados Unidos, e depois os Estados Unidos impõem tarifas sobre o Brasil, e depois o cara liga, e depois não, sabe? Não me parece que a gente está melhor nas relações internacionais do que a gente está na condução da política de uma forma geral. Parece que é uma condução política muito desastrada, muito no vamos aí, depois a gente vê no que dá, se der errado a gente pede desculpa, se der certo a gente capitaliza. Então é um pouco contraditório a gente ver, e não dá para a gente imaginar que seja uma estratégia. A gente vê o chanceler aprovar ataques à política chinesa e ter no outro dia o presidente ligando para o presidente da China pedindo desculpas e se explicando. Olha, ou você tem uma estratégia de enfrentamento, ou você tem uma estratégia de apaziguamento, ou você não tem estratégia nenhuma, o que me parece ser mais próximo da realidade. O que eu espero é que o Brasil, eu concordo com você, eu acho que é desejável a gente ter uma estratégia de aproximação com os Estados Unidos. Não me parece razoável a gente não fazer negócios com quem tem dinheiro para comprar. A gente precisa pensar que a gente precisa vender para quem tem dinheiro para comprar. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter uma estratégia. A nossa atuação precisa ser estratégica. Olha, os diplomatas são os quadros mais capacitados do serviço público. Os diplomatas são absolutamente preparados. Eles precisam ser, dada a natureza da seleção dos diplomatas. Não faz sentido a gente ter política externa sendo feita pelo Twitter, sendo feita no calor do momento, sendo feita sem estratégia. A gente precisa utilizar os grandes quadros que temos no Itamaraty, os grandes quadros que o Instituto Rio Branco forma, para pensar numa estratégia nacional que sirva ao Brasil, ao Estado nacional, ao Estado brasileiro, ao invés de seguir as picuinhas causadas por Eduardo Bolsonaro no Twitter. Então, eu gostaria de ver um serviço estratégico internacional do Itamaraty de uma forma comandado de forma mais profissional do que a gente tem visto nos últimos meses, a gente tem visto no governo Bolsonaro. Magno, muito obrigado, Magno, pela sua disposição. Você é um cara que, enfim, estava há pouquíssimo tempo em outra live com um postulante também do Partido Novo, como eu, lá no Rio de Janeiro. 19 horas, estava na live nacional do Livres, apresentando justamente a nossa agenda. Eu assisti a live quase toda. Enfim, você que tem um tempo aí, eu sei que bastante comprometido aí por diversos compromissos, e que é o dirigente do movimento que eu digo que é o movimento do meu coração, que é o Livres. O Livres realmente me representa em suas ideias. Eu acho que você também me representa em suas ideias. Porque, obrigado, de fato, Rodrigo. Defender a liberdade é preciso sempre ter como referencial a realidade, né? Eu vejo, pelo menos, que se aprofundar nos debates ideológicos é algo que eu sempre coloquei na conta da esquerda. E é muito triste, sobretudo na política internacional, depois de anos nós temos apontado o dedo, e eu fui um dos que apontaram o dedo, de que a política externa era ideológica, e encontrarmos a situação agora. Olha, 24 segundos para a gente terminar, lhe agradecer e dar boa noite a todo mundo. Obrigado. Agradecer a todo mundo pela presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Você vai ser
candidato da minha família. Eu tenho família em Salvador, já estão te Opa, seguindo e coisa será boa. o candidato da minha família por aí. Um abração. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Obrigado. Valeu.